Boa noite. Hoje a nossa palavra está em Gálatas 1, do versículo 6 a 10. E ela nos diz assim, ela já tem como título: Só há um evangelho autêntico. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente de que recebestes, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tem interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E hoje essa palavra é uma palavra, a palavra do Senhor, é uma palavra que é colocada no coração de Paulo. Paulo aqui, quando a gente olha, ele fala, estou admirado. Ele está, confuso, porque ele tinha acabado de evangelizar esse povo, não devia de nem ter um ano. Em tão pouco tempo, como esse povo escutou a palavra de salvação, conheceu a palavra de Cristo, conheceu o evangelho e já estava ficando confuso com tudo que aprendeu. E aí ele ficou irritado e ele enviou essa carta para esse povo, para o povo, que vive ali nessa região dos Gálatas. E ele vem nos falar que a gente precisa prestar atenção. Hoje, nesta noite, Deus vem nos dizer, vem chamar a nossa atenção, porque às vezes a gente está sendo confundido aí com as vozes que estão no mundo. E ele vem nos dizer que só existe um evangelho, que só existe um Salvador, que é Jesus Cristo, Senhor. Ele é o caminho da salvação e é dele que nós temos que aprender e é ele que nós temos que seguir. E ele deixou tudo isso para nós aonde? No evangelho. Não existe outro evangelho. Ele veio, acabar com todo aquele formalismo, com todo aquele legalismo que o povo judeu estava vivendo. Ele veio nos mostrar que ele não veio só para aquele povo, que ele veio para todos que acreditam nele e que queriam viver e querem viver essa palavra, que querem viver todo esse ensinamento que ele nos deixou. E aí esse povo aqui, os Gálatas, eles não são judeus, mas existiam judeus ali no meio do povo que começaram a fazer confusão. Porque quando a gente vai lá na Bíblia, a gente vê que teve um momento que o povo, os próprios apóstolos ficavam discutindo que quem seguia o caminho agora, os novos cristãos, se eles iam seguir, tinham que ser circuncisos ou não, se eles tinham que continuar seguindo as regras judaicas ou não. E eles já tinham chegado à conclusão que não precisavam. Que quem era, era pagão, ele deveria aceitar a salvação através dos ensinamentos de Jesus. Que eles deviam de seguir Jesus através da fé, de confiar, de acreditar e seguir esses ensinamentos. E que toda aquela lei judaica, de ter a circuncisão, de seguir todas aquelas regras, elas não eram mais importantes. Elas foram abolidas com a vinda de Jesus, com a entrega dele na cruz e com a sua ressurreição. E aí, esse povo aqui teve direito à salvação. Eles foram resgatados por Jesus, como nós somos resgatados por Jesus. Mas nós precisamos nos abrir a este resgate. Ele veio nos libertar. Quando ele foi lá na cruz, ele se entregou por nós, ele não tinha aqueles pecados, mas ele veio nos libertar e nos resgatar. Mas a gente deixa se confundir a todo momento. A gente não escuta a voz do nosso bom pastor. A gente escuta a voz dos ladrões e a gente acaba se perdendo no caminho. A gente fica confuso com as vozes do mundo e a gente acaba pensando que existe um outro evangelho. A gente fica querendo criar um evangelho que se molde às nossas necessidades e não viver a palavra que Jesus Cristo veio nos ensinar e deixou aqui
que a gente pode ler e ouvir todo dia na Santa Missa. E aí, quando a gente olha, né, para essa palavra, no versículo 7, ele vem falar até para a gente assim: de fato, não há dois evangelhos. Há pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. E a gente para pensar, né, quantas pessoas criticam o Papa, que é, né, a pessoa nossa, que é a representação de Cristo na Terra. É ele, né, que é a nossa origem lá de Pedro. Pedro recebeu as chaves do céu. E essa chave ela é passada para cada papa que assume a nossa igreja. Que é, né, esse contato nosso, essa nossa ligação direta ali de Deus com a terra. Tudo que ele liga no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E quantas pessoas criticam os ensinamentos do Papa, criticam as palavras do Papa, querem dizer, né, que o Papa está errado e a pessoa está certa. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque aqui vem falar para nós quantas pessoas vêm semear confusão dentro da igreja, quantas vezes a gente quer achar que só o que a gente acha, que a gente pensa que está certo. A gente volta a viver esse legalismo, a gente volta, né, a querer olhar para o outro sem o olhar misericordioso de Cristo. E o Senhor vem nos falar nesta noite que Ele quer que isso acabe, que nós deixemos esse comportamento de lado, que nós também não sejamos essas pessoas que geram confusão, porque às vezes a gente está ali, né, na igreja, a gente faz mais confusão no pedaço do que ajuda a levar a palavra de Cristo, a demonstrar Cristo para o nosso irmão. Às vezes a gente está na missa, né, a gente dá cada olhar, a gente fala uma coisa, a gente se comporta de um jeito que a gente distancia mais ainda as pessoas do que traz as pessoas para poderem também viver essa salvação, do que a gente, né, afasta para as pessoas viverem essa liberdade que Cristo nos deu. Então a gente precisa começar a analisar os nossos comportamentos. E aí ele vem falando também, no versículo 9, até no 8, ele fala assim para nós: mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, até o anjo que é detentor, que convive com o Senhor, que tem um convívio direto, que nós não convivemos, nós estamos aqui na terra, somos pecadores, então às vezes a gente acaba, né, cometendo pecados, a gente acaba, às vezes não, né, vira e mexe, a gente está ali no caminho, mas a gente dá umas quedas, mas a gente se levanta porque a gente crê em Cristo, busca essa salvação, busca viver esse caminho de conversão, mas até os anjos que estão na glória de Deus, se eles falassem isso, que existe um outro evangelho, até eles deveriam ser um anátema. Anátema é ser expulso. Que até os anjos sejam expulsos do céu se eles falarem algo diferente de que Jesus é o caminho para a salvação. Que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas e que nós devemos segui-lo. E no versículo 9, volta a repetir isso. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente do que recebeis, seja ele excomungado. Então o Senhor vem falar para nós que nós não podemos ser essas pessoas que afastam o outro do caminho, do evangelho verdadeiro, do verdadeiro Jesus Cristo. Nós não podemos ficar querendo criar um Cristo diferente. Tem gente que só quer viver o Cristo bonito, o Cristo glorioso. Mas Jesus também sofreu, Jesus também teve a sua cruz, mas ele é vitorioso. Nós não podemos só ficar naquele Cristo da cruz e também não só no Cristo vitorioso, mas nós precisamos reconhecer que para nós alcançarmos a salvação, Jesus precisou vivenciar a cruz e vencê-la. E então na nossa vida nós também teremos cruz e precisamos vencê-la. Mas a gente não vai viver sozinho. A gente vai viver com Jesus. Ele vai nos dar a força, Ele vai caminhar conosco e vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Porque às vezes a gente quer sair cortando essa cruz e aí fica difícil. A gente acha que está leve, mas na hora que a gente chegar lá, né, na eternidade, no momento do nosso julgamento final, cadê a sua cruz? Você não carregou, você saiu cortando.
E não é isso que ele quer. Ele quer que a gente vivencie a nossa cruz, mas que a gente a carregue de cabeça erguida, porque ele está caminhando conosco, ele está carregando conosco. Então, se alguém vir falar para nós algo diferente, que essa pessoa seja excomungada, que essa pessoa seja expulsa. Mas o Senhor, ele é misericordioso. Ele, assim, ele perdoa o pecador. Ele está sempre de braços abertos. A gente sente até essa palavra, né? Seja excomungado, seja expulso. Mas ele também vai perdoar se essa pessoa perceber o seu erro. Porque às vezes a gente também acha, né, que a pessoa pecou, errou, tem que já ir, né, lá para o inferno. E não é assim. O Senhor, ele tem esse olhar misericordioso. Assim como ele perdoa os nossos pecados, ele também vai perdoar aquela pessoa que em um momento teve um olhar diferente, teve um entendimento diferente. Mas ele pede que a gente cada vez mais se abra para a sua ação, que a gente se abra para esse resgate e que a gente tenha um coração transformado. E quem vem transformar o nosso coração, quem vem transformar a nossa mente, é o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que nos enche de amor, é esse Espírito que nos liberta, é esse Espírito que nos convence que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho de salvação, que nós devemos seguir. E é só a gente ler aqui a Bíblia e começar a vivenciar o Novo Testamento, o Evangelho. A gente começar a vivenciar, a gente começar a entender. Às vezes a gente acha que é difícil entender o Evangelho. Mas eu não entendo nada, eu leio lá a Bíblia. E a gente precisa também pedir o Espírito Santo para nos iluminar, para nos ajudar, para entender qual é a mensagem que aquela palavra está passando para nós. O Evangelho com as bem-aventuranças nos ensina esse caminho aí de salvação. Ele nos ensina que nós precisamos ser misericordiosos, que nós precisamos ser da paz, que nós precisamos ter um olhar diferente, que nós precisamos ser puros de coração. Então é só a gente começar a querer botar tudo isso em prática na nossa vida. Em alguns momentos é difícil, mas em outros a gente pode começar com pequenos passos, pequenas atitudes. A gente tem mania de achar que tudo tem que ser grandioso, né? A gente precisa começar com grandes ações, mas não, são pequenas ações. É aquela palavra de carinho que a gente dá, é aquele olhar carinhoso que a gente faz, é aquele ouvido, né, quando alguém está precisando. Não precisa ser ação grandiosa de já estar achando, né, de chegar em um lugar, eu estou fazendo ação, eu estou doando tudo, eu estou largando tudo, Não é isso também que o Senhor quer de nós. Mas Ele quer essa transformação, essa conversão, porque esse é o caminho da salvação. A gente não pode pensar que tem que tudo virar de um dia para o outro. Quando a gente quer seguir no caminho da salvação, a primeira coisa que a gente precisa é o arrependimento. A gente começar a se arrepender dos nossos pecados, e aí a gente passa a começar a seguir o caminho de conversão. E aí, como nós já falamos em vários momentos, a conversão ela é diária. É a cada momento, a cada atitude que a gente tem, a gente mostra que a gente está vivendo esse caminho de conversão. Em alguns momentos esse caminho será mais fácil, em outros será difícil. Em alguns, né, ela vai em linha reta em alguns momentos, em outros nós temos caminhos sinuosos, em outros encontraremos pedras. Mas a gente precisa continuar. Mesmo que a gente caia, a gente se levanta, porque Jesus nos libertou. E Ele quer que a gente continue seguindo esse caminho. E a partir disso, a gente começa a invocar o nome de Jesus. A salvação, a gente começa a mostrar para as pessoas que Jesus está presente na nossa vida. Que tudo que acontece é para a honra e glória dele. E aí a gente passa a deixar de ser essa pessoa que afasta o outro dele, afasta o outro do seu evangelho, do verdadeiro evangelho, que é o único que existe, e a pessoa começa também a seguir este caminho. A gente começa a trazer o outro de volta e não vive sozinho nesse caminho de conversão. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que viver sozinho. Mas o próprio Jesus falou que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então esse caminho não é para ser vivido sozinho. É para a gente viver em comunidade, em comunhão com Cristo e com os irmãos.
Não é só deixar essa salvação em nós, presa aqui dentro. Se ela estiver presa aqui dentro, então a gente não aprendeu nada. A gente precisa transbordar esse amor que Deus tem por nós, essa libertação que Jesus nos deu e passar também isso para o nosso próximo e ajudá-lo também a vir para esse caminho. E no versículo 10, ele fala para nós: é porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tem interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Deus. E ele vem nos falar que tudo que a gente faz, ele conhece e que nós precisamos agradar a ele. Né? Próprio na Bíblia está lá, né? O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. O que eu faço, o meu irmão não precisa saber. Porque se eu estou fazendo para agradar aos homens, então tudo que eu estou fazendo até dentro da igreja não está servindo para nada. Não está me levando no caminho de salvação. Eu preciso fazer porque eu quero agradar a Deus. Porque eu estou fazendo, porque eu recebo esse amor de Deus. Eu sinto essa libertação em mim. Eu sinto que eu estou nesse caminho de salvação. Mas aí eu preciso pôr em prol do meu irmão. Porque se tudo isso ficar preso em mim, a própria palavra está falando, não adianta de nada. Não adianta, e ao invés de eu estar no caminho de salvação, eu estou indo por outro caminho. E não pelo caminho de Jesus. E não fazendo, mostrando, seguindo esse caminho que Jesus é o caminho que nos leva para a salvação. Então hoje, ele vem nos falar que nós precisamos abrir cada vez mais o nosso coração para esse evangelho, para os seus ensinamentos. E que a gente precisa pôr esses ensinamentos em prática, vivenciá-los. Não é só falar da boca para fora. A gente precisa viver. Às vezes a gente sabe os mandamentos de cor e salteado, mas a gente não sabe viver os mandamentos, a gente não vive os mandamentos. A gente precisa lembrar que ele resumiu tudo em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Evangelho vem nos mostrar este mandamento sendo vivenciado a todo momento por Jesus Cristo. Então, se ele vivenciou, ele nos mostrou que isto tudo é possível. E nós também precisamos viver. E aí eu quero deixar, né, essa mensagem, que a salvação ela é individual. Mas cada um vai chegar de um jeito. Mas o caminho é um só. A gente precisa seguir neste caminho que nos leva até Jesus. Esse caminho, ele nos ensinou aqui no seu evangelho. Nós temos 4 evangelhos aqui escritos nos ensinando. Um fala mais, outro fala menos, um mostra alguns ensinamentos e outros, mas tudo está aqui. É só a gente ler, começar a conhecer a palavra, ouvir, né, participar da missa e deixar que tudo isso entre nos nossos corações e venha transformar o nosso viver. E pedir que o Espírito Santo venha nos dando condições, venha nos iluminando para que todo esse ensinamento ele entre no nosso coração e nos transforme. Transforme o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso olhar. Que é isso que o mundo está precisando. De pessoas que seguem o caminho da salvação que está em Jesus e que ponha tudo isso em prática. Se todo mundo começasse a viver, estaríamos em um mundo totalmente diferente. Mas a gente já pode começar a viver essas atitudes e mostrar essa transformação, para a gente começar a criar o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra. A gente não tem que esperar chegar lá na vida eterna para viver tudo isso, esses ensinamentos. A gente tem que viver aqui e agora. E é isso que Jesus quer falar para nós nesta noite. Que a gente passe a viver e seguir o seu caminho de salvação, porque ele já nos libertou. Então nós precisamos nos apropriar, tomar posse de tudo isso, porque a vitória já é nossa. Amém?